Fala, gente, tudo bem? Estamos nós aqui de novo na HPG Musical, a melhor loja de instrumentos musicais do Brasil. Instrumentos finos, né? Violino, viola, violoncelo, só instrumento top. E hoje a gente está recebendo três convidados maravilhosos com quem a gente teve a oportunidade de passar a tarde aqui. Então, um por um aqui. Rafael, muito prazer. Sério, né? Prazer pra ele, né? A gente já se conhece já há É verdade. umas 2 horas, mais ou menos. Beni, seja bem-vindo. Obrigado. Aquilino, Obrigado. seja bem-vindo. Vamos começar apresentando vocês para o pessoal. Sim. Você é o Rafael, agora você continua, né? Tá, meu nome é Rafael Domar, sou professor atualmente do Instituto Wobit de Música no estado do Roraima. Também atualmente participo dos projetos PSG de gratuidade do SESC Roraima e Espala da Orquestra Sinfônica de Roraima. Alto nível, temos dois Spala aqui hoje, não é todo dia que a gente tem um Spala. A gente já trouxe uns caras tipo Hudson, assim, mas um Spala mesmo, né? O que mais? Obrigado. Só isso. Isso aí, Já né? fiquei com vergonha já. Essa é a minha especialidade, cara. O pessoal aqui já está acostumado. Legal, seja bem-vindo. Você é violinista, então, Espala da Orquestra. A gente vai falar um pouco mais sobre esse trabalho que vocês desenvolvem lá, mas vamos para a banda de cá agora. Beni, quem é o Beni? Sim, meu nome é Beni Cabreira, eu estou no Brasil faz 19 anos, hoje como diretor musical do Instituto Boavista de Música, uma instituição que trabalha com projetos sociais, que atende crianças, jovens e adolescentes. Hoje temos uma média de aproximadamente uns 850 crianças atendidas, não somente em orquestra, mas também em outros projetos que fazem parte do Instituto. E no meio de tudo isso também temos outros parceiros, como o SESC, Universidade Federal, para dar oportunidade aos jovens de estudar música, né? E poder também caminhar nas universidades. Nós temos alunos nossos que iniciaram no Instituto e hoje fazem universidade de música, licenciatura e outras. Que legal, também. que legal, que legal. Então você é maestro. Sim, hoje Você ganhou dele. Hoje sou maestro da orquestra, Kelly Espala. Aí, ó. Temos um campeão. E você, Aquilino, se apresenta pra galera. Sim, Thiago, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Uma honra para a gente estar aqui nesta loja maravilhosa. A gente está curtindo muito aqui. Eu sou Aquilino, sou violoncelista, trabalho na cidade de Boa Vista, estado de Roraima. Sou violoncelista e professor de violoncelo no Instituto Boa Vista de Música. E também sou professor de violoncelo em SESC Roraima. Que legal, que legal. Você viu que a gente está com 3 celebridades aqui hoje, né? O pessoal que faz um projeto bem legal. Mas antes de falar do projeto, vou começar por você, que ele é o mais velho de Brasil aqui. Opa! Vocês estudaram, vocês são venezuelanos e estudaram lá, começaram toda a carreira musical lá na Venezuela. Sim, nós iniciamos os estudos musicais dentro do Sistema Nacional de Orquestra, né? Que é um sistema já conhecido no mundo todo, tem mais de 40 anos, então todos nós passamos pelo sistema, estudamos no Conservatório Simão Bolívar, mas temos, por ter essa proximidade, né, de Roraima, se iniciou alguns projetos, né, que alguns professores fizeram, deram um pontapé inicial, né, para continuar esse trabalho, e aí foram levando outros rumos até a gente receber o convite em 2005, se não me engano, e iniciar num formato novo esse projeto em Roraima, né? Você começou em 2005? Sim, na realidade tinha outros professores da Venezuela que tinham iniciado, mas pelo governo, e aí não deu muito certo, mas depois a prefeitura de Boa Vista quis iniciar o projeto, né? Na realidade eu cheguei, no primeiro ano não existia um Instituto Boa Vista de Música, tinha vários projetos musicais, né? Tinha uma banda, uma orquestra de violão e outros grupos, e a prefeita da época, ela teve a brilhante ideia, né? E foi a melhor coisa que ela fez, de juntar tudo isso numa instituição só. Uhum. Então ela colocou o Instituto Boa Vista de Música e ela abraçou todos os grupos musicais. Acrescentou cordas e tudo mais. Sim, aí colocou tudo. Acho que é para melhor funcionar os projetos, né?
Então ela juntou tudo isso na instituição e estruturou isso, né? Uma banda, ele tem uma banda municipal, tem uma orquestra de violão, tem música de educação infantil, flauta doce, tem orquestra jovem, né? Orquestra infanto-juvenil e outros grupos também que fazem parte, saem dos próprios grupos de A grande, né? Orquestra de câmara, quinteto de cordas e outros mais. E vocês três dão aula nesse Sim, projeto? nós cuidamos da orquestra sinfônica, né? O Rafael cuida da parte dos violinos e cordas e o professor Aquilino, ele é o chefe do naipe dos violoncelos, mas também ele faz um trabalho com um grupo de violoncelos. Então nós temos um ensemble de violoncelos. Eu acho que aqui no Brasil, na realidade, é o único ensemble de violoncelo que está estruturado como ensemble, porque uma coisa é você fazer um concerto e pronto, mas como ensemble de violoncelos, eu acho que eu não conheço outro que exista atualmente trabalhando como ensemble de violoncelos, né? Isso. Tá. Ele vai editar isso. Não. Não, porque assim, tem vários grupos, vários violoncelistas que se reúnem juntam, por fazem temporada. concertos ou fazem por temporada, mas não existe como tal, né? Um ensemble de violoncelos que trabalha diariamente. Que legal, Não, legal. E tá tudo na sua responsabilidade. Isso, né? Sim, responsabilidade na verdade você está perguntando assim, um pouco como a gente sentiu essa necessidade ou sentiu esse chamado para vir para cá, para o Brasil a trabalhar, né? Então, eu como violoncelista, na verdade, todo violoncelista de todo mundo, de todo canto, cara, tem que ver com o Brasil. Tem que ver com o Brasil. Aqui temos um compositor maravilhoso, patrimônio de você, que é Heitor Villa-Lobos, e ele fez umas obras hermosas, maravilhosas, uma obra de arte esvaqueada para violoncelo número 1, número 5, que a número 5 é com cantora, né? Então... Estragaram um pouquinho, né? Mas quando era com o Não, professor, é era maravilhoso, cara. Tentaram colocar é cantor. uma das obras emblemáticas, né? Então, cara, faz parte de nossa cultura como violoncelista, de nosso ADN como violoncelista, fazer ensamble. E isso graças a Villa-Lobos, graças a esta terra maravilhosa. E como é esse trabalho em específico? Porque eu imagino que a quantidade de peças que vocês trabalhem com essa formação seja um pouco reduzida, né? Pois é, Tem um pouco de certo desafio? Cada dia tem mais repertório, peças feitas especialmente para o ensamble de violoncelo, assim como arranjo de peças conhecidas já, ou não tão conhecidas, mas que a gente faz como ensamble de violoncelo. É muito importante, não é um segredo para ninguém, que todas as orquestras, a importância que tem a música de câmara para todo músico, né? Para toda sim. música, onde a gente afina todos aqueles detalhes, desenvolve essa sensibilidade para depois levar isso a um grande formato, que é a orquestra sinfônica, né? E o trabalho do ensamble de violoncelo vem disso, da música de câmara. A gente trabalha tipo música de câmara, cresce como músico, cresce como naipe, cresce como pessoa. E nada, mais que uma obrigação para nós, é um prazer fazer isso aí. Que legal. E eu vou continuar com você aqui, que eu tô achando interessante o seguinte, porque a gente recebe gente do Brasil inteiro, e de violino, viola, violoncelo, e a gente percebe o seguinte, violino é fácil demais você arrumar quem queira tocar. Até porque é mais acessível, inclusive. Porque às vezes você compra um violino bem mais barato e tal. Mas o violoncelo é um instrumento extremamente lindo, mas que é mais difícil você arrumar aspirantes em qualquer lugar. Assim, eu quero começar o violoncelo. Como que é isso lá para vocês? Sim, é uma luta que, por exemplo, eu desde que cheguei lá no Roraima, tenho, né? Porque é verdade, todo mundo conhece o violino. É normal, né? Está aí a Lindsay Stirling, né, fazendo um belo trabalho de divulgação desse instrumento, David Garrett. Sim, tá, a gente tem... Agora tem o Tio Cello também, não vamos ser justos. Então, faz parte esse trabalho de ensamble de violoncelo, de grupos de câmara com violoncelo, faz parte da divulgação do instrumento, e para que todo mundo conheça e
comece a amar esse instrumento hermoso. É o que eu falo, não, o violoncelo não é um trabalho, não é um instrumento, é uma forma de vida, é uma forma de levar a gente o dia a dia. Porque transforma tudo, desde que a gente compra um instrumento que pesa uns 10 quilos e coloca nas costas, já, cara, sabe? Tem força de vontade. Tem que ter força de vontade, né? E nada, então, mas acontecem coisas maravilhosas, por exemplo, no festival que a gente tive há pouco, há um mês em Roraima, organizado pelo Instituto Boavista de Música, o SESC. De nada, né? Saiu um menino que se inscreveu, mandou um vídeo, tocava bem. Quando chegou na aula, eu pergunto, e você com que aprendeu a tocar? Não, na internet. Tem certeza? Tenho. Tudo certinho, são um talento incrível. Então, acontecem coisas maravilhosas. E tinha um instrumento, né? E tinha um instrumento. Tinha já. A força de vontade que ele pegou esse instrumento, colocou nas costas e depois ele sozinho aprendendo a tocar com a internet, né? Então, Acaba surpreendendo a gente que a gente não espera. na primeira vez que eu Ele vejo... espera ter que desentortar um monte de coisa, né? É a primeira vez que eu vejo isso, porque é violão, baixo, elétrico, é mais comum, o violoncelo. Cara, isso não é qualquer coisa, né? É verdade. E o menino, aí que ajeitamos algumas coisas, mas a base, certinha, muito bom. Isso foi uma grata surpresa para mim. No personagem, já o festival valeu a pena todo, nada mais com esse menino aí. Que legal. E tem saído muitos talentos de lá? Cara, a verdade, eu me sinto abençoado, né? Porque desde que eu cheguei aqui no Brasil, realmente no Roraima, por convite do maestro Beni, eu estava um pouco na dúvida, né? Por conta de que sair de casa, a situação, isso de trocar, né? De estilos de vida. O pessoal acha que é fácil ir embora do país, né? Vou sair do meu país. Esse tipo de mudança trouxe muitas coisas também, né? Envolvidas com isso. Mas é uma experiência muito linda e por isso eu falo que me sinto abençoado desde a chegada lá em Roraima e participar desse velho projeto que tem lá, o VBM, que se encarrega de integrar a todas essas crianças que hoje em dia não têm disponibilidade com outros tipos de atividade, né? Porque não todo mundo tem à disposição um violino, não tem à disposição um professor, não tem à disposição um espaço para desenvolver uma atividade tão importante como é a cultura, a música, desempenho orquestral, que hoje em dia lá em Roraima temos um movimento muito grande. Assim, tenho hoje, e dentro de duas instituições muito reconhecidas, o IBBM e o CET Roraima, temos um total de 78, cuidado se não mais, alunos de diferentes níveis. Geral no projeto ou só de violino? Só violino. Só de violino. Só de violino. E Tem mais os de violoncelo também. Violoncelos, contrabaixo, violas e instrumentos de sopro. No total, mais ou menos, vocês têm noção de quantos alunos tem lá? o Instituto consegue atender 800 pessoas. Nossa! 800 crianças, na verdade, não? Porque é um projeto social que está destinado para atender crianças. Projeto que está ligado da mão da prefeitura, graças por esse grande apoio que a gente tem. E hoje podemos falar que temos uma orquestra jovem, uma orquestra infantil, temos um projeto de orquestra sinfônica que hoje também é produto desse trabalho que vem há 19 anos atrás. Tem violinista, porque hoje eu posso falar que tem alunos avançados, posso falar com muito critério. Recentemente tivemos alunos que participaram daquela orquestra jovem concertante, que é regida pelo maestro Daniel Guedes. Teve alunos participando do festival de Sesc Paraíba, Sesc Pelotas. Tivemos muitos alunos que também conseguiram entrar na primeira edição do FEMUSIQUI. Também
uns 10, 12 alunos que conseguiram. E que foram alunos de vocês lá. Que estão sendo alunos guiados por mim, na verdade, né? Porque eu me considero que a gente é uma família, né? Sempre trabalho com os alunos e com toda a corda, todo o grupo de corda que temos lá, que a gente tem, se planeja sempre para construir, entende? Estamos em um litoral do Brasil não muito cômodo para a gente também conseguir chegar perto de tudo ou ir atrás de todas aquelas grandes atividades musical com respeito ao violino. A gente tem que se planejar, entende? Um dos objetivos dele hoje, e nosso norte, acho, é o Festival de Campos de Jordão. Tem alunos lá que estão muito bem preparados. Recentemente tivemos uma oportunidade de conseguir por primeira vez levar uma espada e eu acho que um dos melhores músicos do Brasil, que é o maestro Emanuele Baldini, uma pessoa que ha aportado muito. Ele foi para lá pro festival de vocês. Ele foi muito antes. Foi antes do Ele festival. é uma pessoa que tem muita influência na área do Na violino. realidade, ele que Eu não conheço. deu a Quem ideia, é? ele que deu a ideia, ele que deu a ideia do festival. Nós levamos para ele dar umas aulas, né? A gente fez um contato com ele através de outro amigo, maestro, e levamos ele por 4 dias, assim, 4, 5 dias, e conversávamos muito, né? E como todo mundo sabe, ele é muito sensível com esses projetos para jovens, né? Conversando, ele deu a ideia, você tem que fazer um festival aqui. Então, a partir dessa ideia dele, a gente começou a correr atrás, conversar com o que tinha que conversar, levamos ele também. Então, daí nasceu, através da nossa conversa com o maestro Emanuele Baldini, nasceu esse primeiro festival Que foi internacional. agora, recente? Sim, foi No mês de Julho do ano do passado. ano passado. Julho do ano passado. Sim, isso. E aí, estão planejando fazer mais edições. Sim, já tá. Já estamos já tem- próximos. Vocês estão entendendo que eu quero um spoiler aqui, né? É, Quero ver se vocês têm alguma coisa pra mim. Entendeu? Um furo de O reportagem. festival. Ele está perguntando do festival desse Sim, ano. o festival do foi- ano passado. Isso. Eu quero, Desse ano. eu quero saber de todos os O festivais. festival Eu quero saber foi tudo. feito em julho deste ano. Isso. Julho deste ano. O mês passado. Mês sim. passado. Sim, foram 10 dias de concerto, de todos os dias, em todo o canto da cidade. Foi um festival organizado por o Sesc Roraima e com a parceria do Instituto Boista de Música, que ele colocou músicos e agrupações musicais em todos os lugares da cidade. Os alunos do projeto de Sim, vocês. Por inclusive. exemplo, tem uma orquestra de câmara que era outro parceiro da UFRR, que fez um concerto na Catedral da cidade. O ensemble de violoncelo fez um concerto na Igreja Matriz, que é uma igreja bem antiga de Roraima, muito linda. A orquestra do Instituto Boista de Música fez o concerto de abertura, o concerto de encerramento do festival. Não, nossa, foi Muito organizado. não, e sobretudo o público maravilhoso. Mobiliza a cidade inteira, né? Esse tipo de Sim, coisa. verdade. Nós conseguimos iniciar agora com cordas, né? Levamos um quinteto de cordas daqui de São Paulo, né? Músicos da USESP, professores de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Levamos o luthier também, o Hudson, né? Não conheço. Excelentíssimo luthier que vocês Quem têm é? aqui, que nós queremos levar para Roraima. Eu já ouvi falar. Você quer levar ele pra mudar, Claro. pra morar lá? É, Pode levar. tá. E eu pago a Pode passagem, fala um dia. Não, mas é importante porque pela distância que nós temos aqui do grande centro, manutenção de instrumentos a gente não tem. Então, assim, foi uma boa oportunidade tanto para os instrumentos dos alunos como dos professores, para ajustar, para fazer, né? Se conseguir fazer um trabalho desse com frequência, Isso, acaba Vai dar ajudando certo. bastante. Não, e foi iniciado, como eu estava falando, com cordas, mas a ideia é que essa segunda edição, para o ano que vem, nós possamos incluir professores de sopro também, né? Sopro, madeira, metais e percussão. Esse ano não foi possível porque, na realidade, a gente fez menos de um mês, a gente organizou. A organização foi prazo curto. Sim, porque
dependeu muito do SESC e, A logística, né? isso, e decidimos fazer para iniciar, mas mesmo assim deu certo. Eu sou da opinião de que tem coisa que se você não falar, vamos fazer, vamos, quando? Tem que Essa fazer, semana. tem que fazer. Pronto, Cara, você não e faz. E foi quase isso, né? E a gente tem, assim, né? Olhando desde um ponto de vista um pouco mais objetivo, a gente achou que o SESC é um grande parceiro lá em Roraima, porque tiveram a coragem de, como fala o Maestro Baldini, né? Os 5 tochagos que criamos um grupo de Guasabe, uma ideia doida de fazer um festival do nada, sentado já, querendo planejar um grande projeto, porque achamos que é um projeto muito ambicioso, onde envolve tantas pessoas, uma logística tão grande, e fazer dar certo no tempo que a gente iniciou. Precisa de uma equipe com a camisa vestida mesmo. Exatamente. Assim, foi um grande reto para todo mundo, professores sendo coordenadores, professores sendo acompanhantes, professores que tínhamos, não, assim, desde o dia que a gente já teve a ideia, assim, não, e aí, como que vai ser o negócio para a gente receber os professores? Não, temos que estar todos lá. Tem que estar todo mundo lá, Roraima. Pôs o maestro para carregar a cadeira. Todo e tal. mundo, a gente, por isso que eu Então, falei, e sempre inicio com isso, né? Lá, A gente tiver que carregar as malas dos professores. As malas do Hudson. As malas do É, Hudson. As malas do Hudson e o mala do Hudson. Mas isso é uma honra, né? Isso é uma É honra. uma honra para nós. É porque a gente fala sempre que a gente é uma família lá, né? E um sonho, não é um sonho de uma pessoa, não é um sonho do Maestro Beni, não é um sonho do nosso presidente do IVVM, o Maestro Felício, não é um sonho do nosso presidente do SESC, que ajuda em grande quantidade. Não, é um sonho de muitas pessoas que estão correndo atrás e querendo formar futuros músicos profissionais, que em Roraima tem muito, uma terra, eu acho que é muito abençoada por conta de toda a história que tem dentro dela, na parte indígena, na parte social, como se mistura, é uma cidade que acolhe muito. Nós somos fruto de um acolhimento, entende? Que a gente pensa sempre em dar o 1000% do que a gente pode por conta de que a gente foi tão bem recebido aqui no Brasil, a gente tem que deixar também. É a reciprocidade, né? Você tá Entende? se doando, Então, né? assim, o que a gente recebe também tem que ser deixado aqui de alguma forma. E é nosso aporte para o Brasil, nosso aporte para as instituições. O principal objetivo, desde que o Instituto foi criado, e isso era um pensamento da prefeita da época, que é de transformar, né? Não adianta você querer fazer uma orquestra ou formar músicos profissionais se você não pensar principalmente em transformação social, sabe? Em você receber uma criança, um jovem, um adolescente que não tem perspectiva nenhuma de vida, né? E isso é o nosso principal objetivo. Chega na instituição e ela só pelo fato de ela pegar um instrumento e ela perceber que ela consegue fazer aquilo, que isso ela que está fazendo, que muitas vezes em casa ela não sabe que tem um potencial, ela não sabe que pode fazer uma coisa, não sabe que tem um futuro, sabe? Não pensa lá na frente. Só pelo fato dela pegar e ela soar aquele instrumento para ela, já isso transforma a criança, entendeu? Então a partir daí acontece sabe? Uma série de coisas onde, sim, se ela quiser continuar no instrumento para se profissionalizar, a gente está aí disponível para que isso De qualquer forma, aconteça. já mudou para melhor, né? Já mudou para melhor, exatamente. Então, nosso principal objetivo é de transformar. Pegar a criança, o adolescente, o jovem, para que tenha essa transformação social para melhor, claro. Para a gente entender qual foi o nível que vocês tiveram lá no festival, qual foi o repertório que vocês trabalharam, como é que... O repertório da orquestra, conta. Nós fizemos a abertura, no primeiro dia, a abertura do concerto, né, dia 19, e a orquestra tocou 2 obras, né? A primeira foi a Quinta Sinfonia de Sibelius, de Jean Sibelius, e a segunda obra foi Variações Enigma, de Edward Elgar. Repertório pauleira. O repertório... Eu fiquei esperando que você falasse, não, a gente tocou a lição número 3 do Suzuki. Não. Lá A gente continua estudando, na verdade. Continua estudando, mas tem que apresentar. É que lá não pode pensar baixo, tem que pensar sempre um pouquinho mais para a gente conseguir avançar, porque às vezes você fica lá com um repertório bem simples e
Isso depende também da visão de quem está na frente, né? Mas isso tem ajudado muito a nossa orquestra. A gente sempre coloca um pouquinho mais na frente. Puxa eles para cima, e né? puxa para cima. Então a gente volta um pouquinho e depois puxa mais um pouco. E isso a gente consegue levar mesmo o nível da orquestra com mais, assim, um pouco mais rápido. E qual o desafio de trabalhar isso com uma orquestra jovem? Porque a média de idade não deve ser muito alta lá. A verdade, o nível técnico lá sempre vai dar mal, né? É um trabalho que a gente faz em conjunto, pensando em também não atrapalhar o crescimento artístico e técnico dos nossos alunos. Sempre olhamos o perfil, né? Também pelas dificuldades de que temos uma orquestra, mas também temos dificuldades de falta de alguns instrumentos da orquestra, entende? Então a gente pensa, claro, a formação da orquestra, a formação técnica da orquestra, mas até onde a gente consegue. Acho que o maestro Beni, né, lembro claramente do dia que ele me falou assim, Rafael, umas 2 horas da manhã, lembro, que ele me falou assim, cara, a gente vai fazer a Sinfonia desse Velho, número 5. Eu falei assim, cara, é uma linguagem muito diferente e difícil, né, de assimilar uma orquestra jovem com músicos que não têm aquela experiência, podemos falar de músico profissional, de assumir esse tipo de repertório tão fechado como esse Velhos. Aí falei assim, cara, não tem problema não. Falando pelo naipe de violino, a gente acha que os meninos vão dar conta. É uma linguagem difícil, mas também não é muito difícil a gente abordar e se colocar acima do repertório. E fomos conversando com cada um dos naipes. Aí depois passamos uma proposta para a orquestra. Foi difícil, vamos falar que não foi difícil. A gente teve uma primeira apresentação também, preparando, né, nossa orquestra para esse objetivo, que era o festival, a abertura de uma grande atividade. E, cara, para mim foi uma experiência muito linda, porque escutar na hora o nível da orquestra, o nível e o compromisso musical que tem nossos alunos hoje em dia lá, para mim é muito gratificante, sabe? Não é fácil tu abordar um repertório desse nível, uma quinta sinfonia desse velho, uma variação esse Enigma, que outros são diferentes compositores, que na verdade uma orquestra profissional tem medo de abordar. Sim. Entende? E a coragem dele dá para perceber que quer. Tem músicos com umas ganhas assim, muito amplas, porque tem alunos que eu postei nesse dia uma foto da Sala São Paulo, e teve um aluno em específico que ele, professor, o ano que vem eu estou lá. Entende? Então, assim, isso me deixa muito, entende? Porque são as ganhas dele, e eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que ele vai conseguir Nós já temos um aluno nosso em Tatuí, né? De viola. Ele passou no conservatório e estava estudando, veio já para São Paulo. De viola. De viola. Ele está aqui em São Paulo. Vamos ter outro, né? Com certeza, com certeza. A gente já sabe quem é o pai babão do projeto. Ele fala, o olhinho até brilha. Né? E o concerto de encerramento, como foi? Aí eu recebi uma dica aqui para vocês falarem sobre isso. Eu convidei um maestro para fazer o concerto de encerramento, que era também o encarregado do coral, da regência, né, das aulas de regência, e ele que fez todo esse trabalho também para o final. O concerto final foi dia 28, foi Scherzo de Nepomuceno. Fizemos a Sinfonia Italiana também de Mendelssohn. E o Salmo número 42, que aí foi com a participação do coral do festival, né? Que aí foi preparado para o festival esse coral, e o coral fez a participação final nesse concerto, para encerramento. Vocês pegaram pesado com os meninos, né? O repertório escolhido assim para quem não estudar, né? Quem estudar não faz. Mas é muita confiança no nível deles, né? Assim, no esforço, né? No conjunto. É um trabalho contínuo, né? Todos os dias tem... E falamos que é um festival de 10 dias, mas um trabalho que tínhamos 3 meses já
Tem uma preparação, teve uma Preparado, preparação antes, né? Previamente a gente ia ter psicologicamente, entende? Porque isso é difícil de assimilar. Não, na linguagem tipo Sibelius, cara, que a gente sabe tudo que atravessava o compositor na época. E a gente, como músico, sabe que a gente é um transmissor disso, Sim. entende? A gente executa e tem que passar para a plateia o que realmente, sabe? Então, assim, e eles entendem muito bem disso. É por isso que eu falo, a gente é muito abençoado, tem muitas crianças lá com ganhos de comer no mundo inteiro. Sabemos por quê, estamos muito longe, entende? Estamos muito longe, são pessoas que olham, estão abrindo as portas para eles. A gente sabemos que tem um caminho pela frente muito grande e todo da mão dessas duas instituições, ou três instituições, porque agora eu olho assim, não, como um círculo, um circuito realmente, porque tem uma instituição do IBBM abrindo as portas para crianças e temos o SESC abrindo as portas para já aqueles jovens que já não se encaixam dentro do projeto social que tem. Você começa a escrever um caminho, né? Você sai daqui. Exatamente. Então, assim, já chegam até 18 anos e o Instituto Oliveira, aí entra, como você prepara, a mamãe SESC e recebe eles também e continua com aquele processo, que a gente também atende no SESC a todos os alunos avançados. Ali sai direto, nosso trabalho é esse, né? Cara, a música hoje em dia está muito ampla, o conhecimento. Antigamente, não todo mundo aceitava que a música era uma carreira. A música é um modo de vida, como falou o professor aqui. A música é tudo para nós. Música é vida, música é paixão, música é entrega o tempo todo. Passei muitos anos da minha infância falando para meus amigos que não podia, por quê? Porque estava em ensaio. Entende? E, então, assim, isso transformou minha vida. Isso me tirou de um caminho. Eu não vou falar que é ruim, porque a minha formação não era isso, mas me levou para um mundo totalmente diferente. Onde, dentro da sociedade, hoje eu sou uma pessoa reconhecida e o meu nome como artista também está sendo escrito, né, na história de Roraima. Então, assim, são muitas coisas. Ali chega nosso trabalho, a formação. Qual é a formação? Qual seria o fim de todos esses projetos? A Universidade Federal, que tem cursos de música, que hoje em dia, lá em Roraima, por conta do afastado que estamos, muita gente não procura a universidade, o que chamam lá o módulo de música, né? Ali, nossos estudantes... Vocês teriam que formar em casa mesmo, né? Exatamente, para ir para a universidade. Então, assim, hoje já temos a primeira... Que eu falo assim, né? Que seria a primeira turma do BBM, culminando sua formação profissional. Temos 11 alunos estudando, e esses tirando alguns que já estão dentro da universidade, cursando outros cursos. Você vê que é um trabalho demorado, né? Porque o pessoal acha assim, não, nós vamos criar um curso aqui rapidinho. Não, você começa, é um trabalho de anos até você ter o primeiro aluno formado. Você pega ele criança, acompanha. Eu vejo vocês falando sobre essa questão de... Você falou, né, professor Aquilino? Você também, falando sobre essa questão de transformar vidas e etc. Essa é uma coisa que vocês viveram muito, né, quando vocês começaram lá no sistema, né? A gente ouve falar, vou mudar um pouco a pauta aqui para vocês explicarem para a gente como é que funciona, como foi a experiência de vocês. A gente ouve falar, mas poucas vezes eu tive a oportunidade de sentar com alguém que começou lá. Como que foi essa experiência? Como que é? Eu queria começar contigo. Como que é? Como foi para você a experiência com o instrumento, os ensaios? Como era lá? Bom, nós somos de uma cidade do interior do país, né? O sistema de orquestra tem seu módulo central, que é Caracas, e daí ele tem vários módulos em toda a cidade. De a pouco foi crescendo, mas inclusive chegando até poblações indígenas, por exemplo, em Canaima, em Santa Helena, que são... Vai bem longe o projeto. Bem longe o projeto. Então, a gente começamos nossos módulos assim, do mesmo jeito, olhando uma orquestra, sentindo curiosidade. Opa, que bom, vamos a tocar
a porta, graças a Deus, as portas estão abertas para todo mundo aí. Então, iniciamos com a prática coral, a prática de flauta dulce, que é uma Musicalização. Sim, musicalização. Depois pegamos o instrumento, aí fomos conhecendo os instrumentos, já com a orquestra mais avançada, já de criança a gente vai olhando, pegando preferência, eu gosto do violino, eu gosto da viola, eu gosto do violoncelo. Aí você teve a oportunidade de conhecer todos os É. instrumentos e escolheu o violoncelo. Sim. Não, o pior não é isso, o pior é que ele iniciou pelo violino. Eu iniciei por violino. Olha aí. Mas, Ele foi violinista primeiro. mas você sabe que a gente comete erros na vida. E a gente E evolui, depois- né? Evolui. Ou não. Ou não, né? Ele evoluiu, virou maestro. Opa, dá mais dinheiro, né? Tudo bem. Então, isso. Depois a gente, na verdade, na cidade não tinha um nível profissional, assim, mais que a escola de música, a gente fez tudo o que tinha que ser. Opa, agora para onde vamos? Não tinha faculdade na cidade que oferecera para a gente estudar música, né? Temos que ir para a cidade capital, que é Caracas. Então, allí chegamos, encaixamos dentro das orquestras lá, crescimos como músico orquestra, sempre arropados por el sistema, sempre arropados por o maestro José Antônio Abreu. E pronto, entramos na faculdade, fizemos a faculdade lá em Caracas e bom, agora nossa realidade aqui em Roraima. E começou cedo, começou pequenininho. Sim, uns 12 anos de idade. 12 anos. Você também, mesma experiência? Eu comecei com 9 anos de idade, sim. Por isso que ele já virou maestro, mais 3 anos você consegue. Isso, né? Não consigo, né? Faltam 3. Missão, É né? importante lembrar também que nós tínhamos um conservatório principal em Caracas. Em outra cidade, em outro estado não tinha. Tinha professores, tinha orquestra, mas não tinha conservatório. Mas você tinha oportunidade em qualquer estado do país de fazer uma prova para você estudar na capital. E se você passava essa prova, o sistema ele pagava para você passagem, você viajava a cada 15 dias para o conservatório, estudava e voltava. Então você tinha Tem tudo um isso, apoio, né? Tinha todo esse apoio. Pra quem desse vem do sistema. interior. Sim, para quem vem. Se passava na prova, você tinha direito a tudo isso. Então, assim, você tinha, em qualquer estado que você estivesse estudando o instrumento e você fizesse a prova e passasse no conservatório, ele disponibilizava para você. E aí separava os alunos mais talentosos, né? Por isso que vocês não passaram nessa prova. Não, a gente estava ali, na realidade. Mas é que vocês perderam, vocês não viram eles tocando. Eu tô brincando aqui, mas é ridículo essa brincadeira. E sim, bom, enfim, tem tudo lá concentrado lá em Caracas. Você falou do maestro, né? Ele me parece, eu já ouvi esse nome, é uma José figura. Antônio Abreu. Um milagre. Ele foi um gênio, na realidade. Um gênio que... Tem muita gente que não conhece. Eu joguei o verde aqui porque eu já conheço um pouco da Sim. história, mas assim, explica pro pessoal quem é. Cara, quem é o José Antônio Abreu? É difícil falar quem é, porque ele foi tanta coisa. Né? Ele já foi até ministro da Economia da Venezuela, já foi. Então, assim, foi um cara, o criador do sistema, foi um cara que pensou aquilo. Eu sempre... e ele pensou exatamente com isso que eu falei para você, em transformar, sabe? Em transformar as crianças da Venezuela, sabe? Dar um futuro para as crianças, para os jovens venezuelanos. Esse era o objetivo dele. Mas como ele era músico também formado, ele era organista, né? Ele era formado em órgão também, a parte de outras formações que ele tinha. Ele sabia que através da música ele conseguiria isso muito mais rápido. Né? Então, praticamente, o que é que ele fez? Basicamente, o que é que ele fez? Ele levou, primeiro, os melhores professores do mundo para lá, para preparar os professores dentro da Venezuela. E depois aí começou a espalhar, quando ele tinha os seus professores, ele começou a espalhar para os estados. Pronto, e ele se transformou numa referência mundial, entendeu? Mas basicamente foi isso. Ele primeiro preparou com os melhores, levou os melhores maestros, melhores violinistas, melhores músicos para a Venezuela. E isso não foi uma vez nem duas, foi muitas vezes. Quem que o pessoal vai conhecer aí que é dessa turma dos bambambam aí que foram pra lá? Não, Pra assim, ajudar, né? todos aqui, por exemplo, eu iniciei com 6 anos. Acho que
É assim, porque a história vem ligada uma coisa com outra, né? E a orquestra, a gente iniciou, cresceu, eles iniciaram, foram menos professores, na verdade. Ah, é? No nosso estado, nós estamos numa geração, ele está na geração que veio depois. Entendi. Eles foram menos professores, né? Então, assim, é um pouco do que é o sistema, é uma distribuição, ou totalmente, falaria assim, não é como aquela repassar a informação de estudantes que estão recebendo formação e repassar para as outras gerações. E o maestro, por isso eu falei também que ele foi muito visionário, né? Ele queria ou quis que o sistema chegasse a todo canto da Venezuela. E conseguiu. E o sonho dele sempre falou, né? Eu sempre falo que a fala mais importante do sistema é que toda criança praticasse a excelência. Ele queria que todo músico em Venezuela foi excelente no que fazia. A gente não era preparado para ser somente um violinista, não, era a pessoa, tanto no pessoal, no espiritual, com um colega, entende? Então, assim, a qualidade humana que ele tinha, porque eu posso falar com certeza, eu tive contato com ele muito perto, muito próximo, e ele era o tipo de pessoas que você chegava na sua oficina e ele te olhava na entrada e, meu querido, tudo bem? 5 minutos depois eu estava entrando para falar com ele, a conversar com ele. Ele se tornou como um pai. Uma pessoa acessível, humana, né? Ele se tornou como um pai para 1 milhão de músicos hoje que existem. E cada um deles tem uma experiência, cada um de nós tem uma experiência. Eu, com certeza, uma é mais bonita que a outra, entende? Da vivência com respeito a ele. Era uma pessoa que facilmente conseguia lembrar as tuas dificuldades econômica, qualquer coisa. Se não era econômica, alguma vivência que esteja de saúde, não sei o quê. Não era só música, né? Não, era muito mais do que entende? isso. Né? Porque pelo menos eu tenho uma experiência com um colega. O cara, 5 anos atrás, teve um momento de saúde muito crítico com respeito a convulsões, não sei o quê. E ele ajudou ele nessa época. 10 anos depois, o maestro olhou ele caminhando. E assim, para mim foi muito impactante quando tu lembra de uma situação dessa que passou 10 anos atrás e chegar perto dele. E aí, meu querido, como é que está a saúde? Continua? Está bem? O tratamento continua? Assim, uma pessoa totalmente que está ligada com cada um. Assim, não é possível que uma pessoa que está com 1000 coisas para tanta gente, tanta responsabilidade. Tanta responsabilidade. Ele consegue lembrar de consegue casos. lembrar de casos, e não era de um, era de milhares de pessoas que iam lá até qualquer proposta ou problema, soluções, tudo isso ele. Então, assim, sua ideia era essa, formar futuros profissionais de nível excelente. E isso fez muita gente boa sair de lá, né? Muita gente famosa mundialmente. Hoje o sistema, com certeza, espalhado pelo mundo inteiro, deve ter, não sei, se em Venezuela já tem 1 milhão, tem 500 mil por hora. Entende? Tem músicos excepcionais, como o contrabaixista muito reconhecido, Edison Rick, que toca hoje em dia na Filarmônica de Berlim. E assim tem um monte de músicos extraordinários que aproveitaram e cresceram, nasceram dentro desse sistema de orquestra que foi uma proposta para o mundo inteiro. Entende? Um modelo de vida que a gente tem dentro de essa instituição, que se torna a maior do mundo. Para mim, o sistema, hoje em dia, é uma instituição a maior do mundo, é o maior fabricante de músicos. Entende? Porque tem muitos colegas conhecidos que tocaram comigo dentro de uma orquestra, com muitos deles. Hoje em dia eu posso ligar para um deles, está tocando, por exemplo, na New York Symphony, na Miami Symphony, em Berlim, em Alemanha, em Viena. Então, assim, isso dá para perceber que o sonho dele foi muito mais além do que ele já tinha construído na sua mente, entende? E em Venezuela tem crianças nascendo e crescendo e cada vez maiores e maiores, os níveis são muito altos e idades assim, entende? 8, 10 anos que conseguem executar um instrumento a um alto nível.
E eu acho que uma das melhores características que a música tem, o Brasil tem um pouco disso com o esporte, né? De que o esporte ele recoloca a criança num ambiente, né, melhor, tira a criança da rua e esse tipo de coisa. Mas também não investe no esporte, mas tudo bem, isso é outro assunto. Né? A gente tem isso com o esporte, mas a gente não faz nada, né? Mas a música, acho que uma das melhores coisas que a música faz é isso, né? É de dar pra criança a perseverança, a persistência, põe o pé no chão e fala assim, ó, você tem que se esforçar para ter o que você quer e você começa a criar uma sociedade de excelência, né? Como que vocês veem isso mudando a sociedade lá de vocês, a cidade de vocês, esse ambiente lá? Porque, bom, vocês trouxeram essa visão pra cá, você veio primeiro, né? Há quantos anos mesmo você tá aqui? 19, vou fazer 19. 19 anos. Tem 22, ele veio com 3. Como é que é? Obrigado. A gente vai esperar. Terminou de tossir, Ruth? Obrigado. A gente pode continuar a entrevista agora. Então, você já está aqui há 19 anos. Você acompanhou bastante esse processo, essa transformação. Você vê muita diferença, assim, Ah, com certeza. Quando eu cheguei aqui era muito difícil fazer entender as pessoas que era uma orquestra e o que tinha que fazer uma orquestra, né? Pelo menos entender isso. Depois pagar a gravação. Obrigado, Edson. Obrigado, prazer. Sempre um prazer. É ruim isso que está consumindo, tá? Até para os pais, né? Muitos pais pensavam assim, não, vou deixar meu filho aí só para passar... É uma babá, né? É uma babá, isso. Muito, inicialmente, assim, claro que ainda tem pouco, mas essa visão mudou muito. Os pais, as pessoas começaram a entender que o seu filho poderia ter isso como uma profissão também. Então, muitos já sabem disso, muitos têm consciência disso. E não somente isso, eles também veem a mudança do filho deles em casa, quando eles iniciam o estudo de música. E isso são palavras deles, que depois vão lá no projeto e falam, cara, meu filho melhorou muito com isso, tá mais, melhorou até as notas na escola, sabe? E isso é uma coisa que também a gente acompanha com a instituição. Então, ele quando faz inscrição, a gente sempre pede também o acompanhamento o boletim. do boletim e tudo isso aí, porque isso aí tem que caminhar junto. Mas assim, os próprios pais veem essa mudança. Então, hoje em dia, depois de 19 anos, eles conseguem entender o porquê do estudo de música, né? E qual é o impacto que faz na criança, no adolescente. Então, assim, através disso, porque uma coisa fala, não, mas por quê? Quando você tem esse acompanhamento e você sente isso em casa, aí você começa a entender, não, então isso aqui tem alguma mudança, né? Isso aqui me ajuda, então me ajuda em casa também. O menino está mais dedicado, está estudando mais. Você tem resultados palpáveis, né? Você dá para medir o sucesso. Então não somos mais babá, vamos dizer assim. Agora é uma coisa que é necessária para a formação da criança, né? Ou do adolescente, do jovem. Sim. Eu tenho uma pergunta. Vocês falaram que tudo lá é como uma família. E eu vi que vocês trouxeram isso da Venezuela. Tudo, tipo, o jeito de tratar, de criar, assim, é como filhos. Isso. Mas alguma coisa na prática da excelência que vocês trouxeram lá, que vocês passam para eles se tornarem realmente músicos excelentes. Tem alguma coisa que vocês falam assim, isso aqui é essencial para eles se tornarem músicos excelentes. Tem alguma coisa na prática que vocês colocam? Tem. Bem, por exemplo, eu falei que do violoncelo, mas não o violoncelo, ser músico, ser violista, é uma forma de vida, né? Uma disciplina diária, uma construção do dia a dia. Para isso tem que cuidar muitas coisas. Cuidar o físico, cuidar a mente, cuidar a alimentação, cuidar os horários, cuidar a disciplina, cuidar a família, para poder se dedicar e ser mais que um artista, uma pessoa integral, né? Essas foram as palavras. Uma pessoa integral que chegue na sociedade a aportar, né? A somar. Pessoa que agrega, né? Eu acho que a palavra é disciplina, né? Que é uma coisa onde os professores sempre batem o pé, não adianta você querer fazer uma coisa, querer aumentar seu nível se você não tem uma disciplina, né? De estudo, aí você não consegue avançar. Você tem que ter disciplina para você ter um resultado, né? Lá na frente. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, desculpa te cortar, eu sempre falo para os meus alunos que quem toca violino, violoncelo, faz qualquer coisa. Aprende qualquer coisa. Quem aprende esse negócio que não tem
listra Não tem nenhuma, não traço, tem né? traço, não tem nenhum lugar, É você não sabe verdade. onde pôr o dedo. Tem que treinar tantas horas, é quase um treinamento Exatamente. olímpico, né? Pra acertar o lugar certo. Aprende qualquer coisa, né? E que a gente realmente, como fala o professor, né, a gente é treinado para criar esse modelo de ensino. Né? A gente chegava a um ponto onde percebemos que na constância que está o segredo. Né? Porque todo mundo sabe como estudar. No mundo inteiro todo mundo sabe como estudar. Existem na Europa milhões de professores ótimos, mas como é possível fazer que 100 crianças tenham a mesma mentalidade objetiva, né? Criando a consciência, a gente falando para ele humanamente o que é possível e o que não, o que podemos conseguir se estamos juntos todos, o que até onde conseguimos alcançar, se não temos uma metodologia específica. Então, assim, como falam eles, assim, a disciplina é o caminho. Primeiro, não temos em outras regiões, eu sei que não temos isso muito, mas Venezuela foi muito enfática nisso, né? De a gente treinar e treinar até chegar à excelência. Isso significa muitas horas de estudo. Porque no final da conta é o mesmo método de escala daqui até Pequim, como fala, né? É a mesma estrutura de ensino, tanto no violino, no violoncelo. Mas quantas vezes tu treina isso para dar certo? Entende? Quanto tempo tu dedicas a ele para... O instrumento é assim, o tempo que tu dedica é o tempo que tu vai encontrar daqui uns 10, 20 anos, é o que tu recebes de volta. Ele sempre vai te cobrar na hora A de... perseverança sempre ganha do talento, né? Não adianta ter Sim. talento e não estudar. Exatamente, eu sempre falo para meus alunos, para mim talento é 1%. Talento. Talento. É Vou falar, o 1%. maestro já corrigiu. Talento. Já encaixou, já. encaixou, Então, já. assim, talento é 1%. O demais é teu esforço, o demais é a dedicação que tu tem para ele, entende? A seriedade que tu tem. Então, assim, é importante a gente deixar claro isso, né? Que tu tem que, desde cedo, já inculcar para a criança a seriedade, a disciplina e o profissionalismo desde cedo, na hora de executar qualquer compositor ou música que vayas a ter, né, como proposta. Então, assim, não é um segredo, né? Não é bem um segredo, né? Eu sempre falo isso, né? Porque muitas pessoas perguntam isso. Qual o segredo? Não, assim, cara, pra mim, o tempero é o mesmo, tem. A gente não... eu faço o frango de uma forma. Só tem que pôr um tempero. Então é só falar pra quem tá assistindo o vídeo, desliga o vídeo e vai estudar. O que você tá fazendo aqui até agora? Entende? Assim, é parte disso. Eu acho que tem milhões de músicos no mundo com muito talento. Entende? Mas que a verdade ninguém falou, Que nunca vão descobrir que tem talento porque não colocou. não rega a semente todo dia. Né? Mas é maravilhoso. A música para minha vida. Muito bom, muito bom. Maravilhoso esse bate-papo, enriquecedor demais, né? Fala sério. Eu quero aproveitar para a gente finalizar. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar as redes sociais de vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, mas se vocês quiserem falar também. E eu queria que você deixasse, cada um deixasse uma mensagem, uma pequena mensagem para essa pessoa que está nos assistindo aí, que talvez precise ouvir um ânimo, né? Então, fique à vontade, Rafael, vai lá. Tá, que eu posso aportar, né, para as novas gerações, na verdade, nunca percam o foco da constância, que no final o nosso maior, como fala, né, o nosso maior esforço sempre tem boas recompensas e a gente precisa deixar cada vez mais claro que a nossa arte só tem cabida na sociedade hoje em dia só por conta de cada um desse esforço que a gente aplica dia a dia, né? Então, assim, não adianta a gente perder tempo em coisas que não aportem à nossa sociedade. Tudo o contrário, que deixar a vida bem
disfrutada, né? Em algo que a gente realmente gosta. E a música é o caminho, né? A gente é suspeito pra falar e eu acho que não tem razão. A música é o melhor caminho pra isso. Beni. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, Thiago. Prazer, Muito obrigado aí pelo convite, foi muito bom esse bate-papo. Mas eu lembro que nós temos na Venezuela aquele slogan, aquela frase, né? Tocar e lutar, né? O tocar de estudo, dedicação, e lutar você corre atrás, né? Você tem que se dedicar sim, mas você também tem que se levantar, né? E buscar o que você quer, né? Porque não adianta também você só estudar, você precisa também buscar o seu sonho, né? E correr atrás do seu sonho. Então, tocar e lutar sempre. Maravilha. Professor Bem, Aquilino. bem, Tiago, primeiro agradecer. Muito bom estar aqui. Tem que vir todo mundo a comprar seu instrumento aqui na loja. Isso, muito bem. E, bem, não, faço um convite a todo mundo a acercar-se um pouco mais à arte, à música, porque todo mundo está por aí, todos nós procurando um enriquecimento material, né? Mas isso tem que vir acompanhado do enriquecimento espiritual. E a música é o melhor caminho para isso. É isso aí, gente. Depois dessas mensagens maravilhosas, depois desse bate-papo, esse tanto de história boa, fala pra gente qual foi a melhor lição desse vídeo, dessa conversa que você teve. Deixa aqui nos comentários. Também aproveita para compartilhar com seus amigos que são músicos e que estão precisando ouvir, que você sabe que vão gostar dessa entrevista. As redes sociais deles estão aqui também, as redes sociais do projeto. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Fiquem com Deus.